alunos do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Já estamos na aula de número 15, não é mesmo, professor André? Isso mesmo, professor Emerson, aula de número 15. O tempo está passando rápido, não é mesmo? É isso aí, pessoal. E durante esse período, antes de falarmos sobre os materiais e também as anotações diárias das nossas aulas, gostaríamos de pedir a vocês que durante esse período sempre guardem os materiais que muitas vezes são descartáveis, né, professor André? Isso, então a gente, como o professor Emerson bem falou, nós estamos trazendo aqui possibilidades de utilizar materiais descartáveis, reciclados, e é importante que vocês conseguirem deixar guardado aí, que vira e mexe nós estamos utilizando novamente o material que a gente utilizou numa aula anterior, né? Então é interessante se vocês conseguirem deixar guardado, que aí já fica mais fácil para as nossas próximas aulas. Exatamente. Por exemplo, professor André, esse pedaço aqui, essa cartilha que nós vamos utilizar na nossa aula, ele é um pedaço de uso isopor que às vezes compramos no queijo, no presunto lá, né? Uhum. Aí você lava esse material, guarda e muitas vezes acaba utilizando tanto para as aulas aí de educação física ou inclusive em outras disciplinas que muitas vezes é necessário esses materiais, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer aquelas anotações para que você tenha o acompanhamento de todas as nossas aulas. Acompanhem na tela, vamos lá. Então, disciplina Educação Física, turma 4º ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 15 e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo então, disciplina Educação Física, turma 4º ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 15 e a data de hoje. Muito bem, vocês podem observar a nossa mesa aqui que ela contém alguns materiais. Não necessariamente você irá precisar de todos eles, tá? Nós colocamos aqui duas possibilidades porque no jogo nós iremos realizar uma variação dessa atividade. Mas é importante que você tenha essas cartilhas, tá? De 3 cores diferentes. Aqui nós utilizamos na cor amarela, tá? Vocês podem observar aqui, na cor branca e também na cor vermelha, tá? Não necessariamente precisa ser essas 3 cores, mas é importante que você tenha cores diferentes. Nós iremos precisar de 7 cartilhas, aqui está na cor amarela, 7 na cor branca e 5 na cor vermelha. Utilizando uma variação no nosso jogo, nós fizemos aqui com copos descartáveis, né, professor André? Isso, a gente utilizou aqui os copos descartáveis e colocamos, como vocês podem perceber aí, uma faixa, né, para diferenciar as cores. Essa faixa a gente fez com o que? Papel colorido, tá? Se você não tiver papel colorido, também não tem problema. Então a gente usou o papel colorido e grudou com uma fita crepe. Também não tem problema se você não tiver o papel colorido. Você pode fazer uma marquinha aqui nos copos, né, com uma canetinha, né? O que você tiver aí só para diferenciar as cores mesmo. Como o professor Emerson falou, precisamos de 3 cores diferentes, sendo que 7 de uma cor, 7 de outra e 5 de uma terceira cor diferente, ok? Isso mesmo. E também aí depois para fazer o tabuleiro vamos utilizar a fita crepe, tá E certo? a tesoura a gente colocou aqui que utilizamos para fazer os recortes dos papéis. É isso aí, pessoal. Então nós vamos deixar na tela quais serão os materiais necessários, tá? Vocês podem acompanhar ali, ó, que iremos precisar então no total de 19 cartilhas ou copos descartáveis, sendo de 3 cores diferentes. Uma fita crepe e uma tesoura. Então só reforçando, né, a questão das cartilhas, 7 de uma cor, 7 de outra e 5 de uma terceira cor diferente. É isso aí, nós daremos um tempo para que vocês busquem os materiais e na sequência nós vamos explicar a atividade.
Muito bem, pessoal. Você já pode observar que nós já montamos o nosso tabuleiro aqui, né, professor André, utilizando as fitas crepes, tá ok? E já espalhamos as nossas cartilhas. Então, vocês podem observar que no nosso jogo, as cartilhas estão separadas, mas de uma forma idêntica ao jogo do nosso colega aí ao lado. Observe também, pessoal, que em cada tabuleiro nós temos 3 cartilhas. Nesse caso aqui, 3 na cor amarela, 3 na cor amarela lá também, 3 na cor branca e 2 na cor vermelha, tanto aqui quanto no jogo do nosso colega. Centralizado entre os dois jogos e alinhado aqui, nós temos uma cartilha de cor diferente. Aqui é a amarela, a branca e a vermelha. E qual que é o objetivo do jogo? É alinhar as cartilhas, nesse caso, a amarela nessa linha aqui, ou a branca nessa linha aqui, e também a vermelha nessa linha aqui. Então o jogo acaba somente quando um dos jogadores conseguir alinhar todas as suas cartilhas no caso, amarelo, nessa linha aqui na cor branca e nessa aqui na cor vermelha. Entenderam? Eu acredito que sim, né, professor André? As regras bem fáceis, bem tranquilas. Bem claras, né? E a gente vai jogar aqui, vocês também podem entender melhor aí se ficou com alguma dúvida. É isso mesmo. Lembrando, né, professor André, que esse jogo foi uma indicação de um colega nosso, um professor de educação física, não é mesmo? Isso mesmo, professor Eduardo, que esse ano ele está na Escola Municipal Margarida Orso da Lagaça. Eduardo, obrigado pela dica aí. É isso aí, pessoal. Então vamos lá iniciar, professor André? Vamos lá, professor Emerson, vamos começar. Importante, os dois jogam ao mesmo tempo, né? Então não é uma vez um, outra vez outro. Então cada um tem o seu tabuleiro e os dois jogam ao mesmo tempo, até porque o objetivo é alinhar na cor que está aqui antes do seu adversário. Preparado, professor Emerson? Preparado, mas tem mais uma regra, professor. As cartilhas, elas só podem andar nesse sentido aqui. Elas não podem andar na transversal. Okay? É só nas ortogonais, isso, né? Para frente, para trás, para um lado e para o outro. Isso. Na diagonal ela não pode andar. Isso bem lembrado, professor Emerson. Uhum. Então, beleza, professor? Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá então. Valendo. Tentar fazer o alinhamento dessas cartilhas. Mas já, professor? Muito bem, professor Emerson. Estão alinhadas as cartilhas. Muito bem, olha só. Só consegui alinhar 2 amarelas e você já finalizou o jogo, hein? Então lá. Muito bom. Alinhadas as cartilhas amarelas na amarela. Alinhadas as cartilhas brancas na branca. E alinhada as cartilhas vermelhas na vermelha. Muito bem. Professor André, vamos mais uma? Vamos mais uma. Vamos lá tentar, porque você foi muito rápido aqui. O pessoal que estava assistindo o meu jogo aqui ficou impressionado com você, hein? Então, só para a gente tentar fazer o mesmo jogo, né, professor André? Vamos... Então, fica aqui no fundo uma amarela, uma branca, tá? Vamos alterar aqui, então, uma vermelha, uma branca e uma amarela. Isso. Ok. E aqui, uma amarela, uma vermelha e uma branca. Igual o jogo, né? Uhum. Vamos iniciar então, professor? Vamos lá. Preparado? Preparado. Então vamos lá. Valendo.
Fechou, professor? Fechou, professor Emerson. Muito bem, olha só, então o professor André já fechou novamente. Aqui eu consegui só a amarela, a branca, eu consegui 2 e 2 vermelhas, então faltou colocar uma aqui. No caso, o professor André fechou novamente o jogo. E agora, professor André, vamos fazer aquela variação, tá? O pessoal que está em casa, eles podem fazer o jogo com as cartilhas, que é um material mais fácil, né? Mas também quem tem lá os copos descartáveis, nós podemos utilizá-los. Então vamos agora utilizar a variação dos copos descartáveis, tá? Vou deixar aqui ao lado, nós já deixamos... Tirar de cena aqui as cartilhas, né? Isso, vamos colocar os nossos... Então vamos pegar lá, professor, vamos deixar aqui, ó. Aqui os copos na cor verde, tá? Vou colocar um aqui no fundo. Eu sabia que estava faltando alguma coisa aí, né, professor? Então, deixou aqui, professor. Agora 2 na cor cinza, tá? Vou deixar um cinza aqui e outro aqui no canto. Ok. E o cinza vai ficar nessa direção aqui, professor. Ok. E por último, os rosas. Vamos mudar a cor. Esse verde ficou muito verde já na linha verde, né, professor Emerson? Vamos ver como que a gente pode mudar. Então, fechou assim? Verde, verde. Isso. Rosa, rosa. E ficou um livro. Lembrando sempre que uma das casas tem que ficar livre para que você possa fazer a movimentação das peças, né? Nesse caso agora, os copos descartáveis. Vamos iniciar? Muito bem. Então, reforçando apenas que vai ter que alinhar o cinza nesta linha aqui, alinhar o verde nesta linha e o rosa nessa linha aqui, ok? Professor Emerson. Professor, preparado? Você tá muito rápido aí. Acho que você é o campeão no cubo mágico lá, hein? Vamos lá então? Vamos lá. Valendo. Valendo. Já tinha acabado, professor. Não, esse aqui, ó, agora foi mais difícil, professor. Tô fazendo o inverso, a linha na cima não vale, tem que ser assim, eu também alinhei aqui, mas é aqui que tem que alinhar. Vamos pensar aqui que Finalizou? Finalizado, professor Emerson. Muito bem, professor André. Alinhado aqui, então, o cinza. Alinhado aqui o verde. Finalizou, professor Emerson? Finalizei depois. Muito bem. E alinhado aqui o rosa. Bom, professor, eu ganhei por segundo, tá? Você ganhou por segundo? Porque eu finalizei depois você já tinha finalizado. Então aqui também ficou o rosa, o verde e o cinza. Então, um detalhe importante, né? Sempre vai ter... Então, na vez passada nós utilizamos uma cor com apenas 2, né? E indiferente se acaba os dois, um do lado, um na frente do outro, ou um e uma casa no espaço e o outro, ou os dois próximos e de lá. O importante é que ela esteja alinhada, né, professor Hermes? Se for assim, ou assim, independente. É isso mesmo. O importante é ele estar alinhado na cor que está indicado lá no centro.
Não é mesmo, professor Emerson? Última rodada, professor? Vamos lá, fazer mas... então com os copos, né? Uhum. Vamos misturar as peças, então deixa uma casa vazia aqui, coloca o verde, um cinza na frente, um verde, aqui vamos mudar o rosa, vamos alterar aqui os dois cinza na frente, isso, iguais? Iguais. Vamos iniciar então, professor? Vamos lá. Só Isso. vamos ver aqui. Como que tá aí, pessoal? Estão conseguindo? Tá sendo fácil? Tá sendo difícil? Então, Pra mim tá difícil, né? Porque 3 rodadas o professor André ganhou as 3, né, professor? vai, vamos lá, professor Emerson. Importante que eu ganhei em segundo, né? Isso aí, o importante é que ganhou também, né, professor Vamos lá, Emerson? então? Conseguiu concluir aqui o alinhamento. É isso aí. Então, Pronto? pronto? Vamos lá. Valendo. Lembrando que é um jogo também de muita estratégia. Uma das características mais fortes, né, professor Emerson, dos jogos de tabuleiro é a estratégia, né? E aí, professor, quase finalizando já ou não? Aqui ficou... Então, deu um nó aqui agora na Aqui cabeça. também deu um nó, hein? Vamos lá. É que Vamos não dá pra ajustar. fazer a diagonal, né? Aí. Agora sim, professor Emerson. Finalizou? Nó desfeito na cabeça, professor Emerson. Foi, eu fiquei Alinhado aqui. aqui o rosa, alinhado aqui o verde e alinhado aqui o cinza. Muito bem, professor. Eu acredito que você era o campeão do cubo mágico aí, né? 4 rodadas e 4 vitórias, hein, professor André? Está de parabéns, hein? Hoje eu acordei com o raciocínio mais acelerado, professor Emerson. Fechou É verdade. então, professor André? É isso aí. Muito bem, pessoal. Então nós fizemos 2 variações, tá? Uma com as cartilhas de papelão e aqui com um copo descartável, tá? Acredito que todo mundo entendeu as regras e vocês podem estar realizando aí com seu irmão, seu amigo, seu pai, sua mãe. Enfim, desafia quem está em casa para realizar o jogo, beleza? Já já nós voltamos com uma outra variação, um outro tipo de jogo. Muito bem, pessoal, retornamos agora com uma nova atividade, né, professor André? Na qual nós vamos movimentar um pouco mais o nosso corpo, não é mesmo, professor? Isso mesmo, agora a gente vai se movimentar um pouquinho mais. Professor, você conhece a amarelinha? Sim. E a amarelinha africana, você conhece? Não conheço, professor. Não conhece? Não E você que está em casa, conhece a amarelinha africana? Se aqueles que já praticaram essa atividade já conhecem, outros acreditamos que não conhecem, então é uma oportunidade aí também da gente realizar uma atividade nova para vocês. Muito bem, pessoal, vocês podem observar aqui que para a amarelinha africana, nós teremos que ter uma demarcação. Aqui nós utilizamos fita crepe. No primeiro momento, nós já fizemos esse quadrado aqui, mas é só para que a gente tenha uma ideia de onde a câmera pode pegar aqui o nosso jogo, tá? Mas no decorrer da aula, nós vamos estar realizando, né, professor, o tabuleiro junto com vocês, para que vocês saibam como realizar essa atividade. Basicamente, o jogo ele vai ter 4 quadrados, tá? Para esse lado e 4 quadrados para a minha frente aqui. Nós vamos realizar esse tabuleiro aqui, professor André. E o pessoal que está em casa, tá? Pega uma fita crepe ou pode pegar um giz,
Se você tem um terreno baldio, depois você pode fazer aí no próprio chão, enfim, na calçada, você pode utilizar lá esses materiais para estar realizando esse jogo. Isso mesmo. Então, a gente vai montar aqui o tabuleiro junto com vocês, tá? São 16 casas no total, 4 por 4, ok? Vamos lá, professor? Então, ó, acompanhando aí. Já fez o difuminado, vamos colocar mais centralizado. Vamos lá. Acredito que aqui está centralizado, né, professor? Aí. O pessoal que está em casa pode acompanhar o nosso desenho. Agora outro mais centralizado aqui, né, professor Emerson? Isso aí. Tem mais um rolinho de fita crepe aí, professor? Acabou. A gente pega outro. Mais pra cá, professor Emerson. Mais um pouco. Aí. Muito bem. Vamos lá. E tira de cena. Esse é um pouquinho mais estreito, mas dá para o pessoal acompanhar bem. E agora, professor André, o inverso. Tá? Detalhe aqui. Isso mesmo. Agora para finalizar aqui. Muito bem. É isso aí, pessoal. Finalizamos então o nosso tabuleiro aqui, tá? Ficou uma linha, às vezes um pouquinho maior que a outra, mas isso não tem problema, né, professor André? Isso não vai interferir na hora de nós realizarmos o nosso jogo. É isso aí. Então, como o professor André falou, o nosso tabuleiro tem 16 casas, tá? E o objetivo, professor, é sempre, então, iniciar desse lado, podemos fazer assim, que daí o pessoal que está em casa pode acompanhar melhor. Então, olha só, professor André, no primeiro momento, tá? Lembrando que esse jogo ele pode ser realizado em 2 pessoas, 3, 4, e ele tem diversas variações, tá? Nós vamos demonstrar aqui 3 variações e realizando com 2 pessoas, porque está eu e o professor André. Mas se você estão em 3 pessoas, 4 pessoas, vocês podem realizar também ele aí onde você estiver. Podem colocar ali na mesa ao lado, professor? Tirar de cena que está crepe aqui. Aí. Então vamos lá. Primeira variação, nós vamos saltitar com os 2 pés juntos. Tá? Então, saltita para a esquerda e volta para a direita. Aí depois eu pulo na casa da frente e o professor André acompanha. E agora nós fazemos juntos, tá? Os nossos saltitos. Agora volta. Isso aí. Se você está em 3 pessoas, ó, uma pessoa já pode estar como se fosse atrás do professor André, tá? Se tiver 4 pessoas, aí a 4ª pessoa entra agora no tabuleiro, ok? Aí eu finalizo e o professor André tem mais essas últimas casas. Muito bem, pessoal. Então aqui é uma das variações do jogo da amarelinha africana, né, professor André? Uma outra variação, professor, em vez de pular com os 2 pés na mesma casa, nós vamos pular com os pés, tá? Um em cada casa, tá? Então, ó. Aí o professor André entra no jogo.
mesma coisa, se você está em 2, 3, 4 pessoas, 5, 6, uma pessoa vai saindo, outra vai entrando e assim vai realizando o jogo. Agora, professor André, vamos deixar um pouquinho mais difícil, tá? Vamos lá. Nós vamos realizar esse mesmo movimento, tá? Eu vou realizar a primeira, aí depois você entra, tudo bem? Ok. Então, ó, um pé em cada casa, para a esquerda, para a direita. E agora, em vez de você pular de frente, você vai pular de costas. Vai fazer um giro aqui, professor André. E aí, um fica de frente para o outro, tá? O professor entra no jogo. Ó. E agora eu giro pro outro lado e o professor André gira de costas. E um está de costas pro outro. Gira. Muito bem. Vai e volta. Isso aí. Conseguiram entender? Maravilha. Vamos fazer de volta, professor? Vamos lá. Agora, professor André, vamos fazer as 3 variações, tá? Seguidas. Vamos lá. Primeiro com os pés juntos em cada casa, depois separado e a terceira variação com giro. Vamos lá. Vamos lá? Uhum. Vamos esquentar um pouquinho mais, hein? Muito bem, vamos para a nossa segunda variação, que agora é um pé em cada casa. Tá acompanhando, professor? Vamos lá! Já deu para cansar um pouquinho, hein? Agora cansou um pouquinho, né? Agora nossa última variação, tá? Com o giro. É isso aí, pessoal. Finalizamos então as 3 variações. Deu para cansar um pouquinho, né, professor? Foi, esquentou, né? Nesse friozinho que tá hoje. Você que está em casa realizando junto, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Muito bem. Gostou, professor? Muito legal, professor Hermes. Não conhecia essa maneira de se jogar amarelinha, como você disse, né? Amarelinha africana. É isso aí. E pessoal, tem diversas outras variações, tá? Que dá para fazer com 4 pessoas, 6 pessoas, enfim. São variações bem legais desse jogo aí que nós podemos realizar, tá ok? Professor André, meio cansado, estamos terminando a nossa aula, não é mesmo? Isso mesmo, então nós vamos nos encaminhando para o fim agora. Agradecemos quem acompanhou, esperamos que tenham gostado tanto da primeira quanto da segunda atividade e convidamos vocês para assistir a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Tchau e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.